E aí, Uralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E no vídeo de hoje a gente vai começar a estudar o cálculo de várias variáveis. E vamos começar com funções vetoriais e curvas parametrizadas. Bom, definição. Uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores é chamada função vetorial. Uma função vetorial definida no intervalo i, contido nos reais, o i aqui é um intervalo contido nos reais, com valores em R3, ou seja, leva números em vetores do R3, é denotada por sigma de t igual a x de t, y de t e z de t. Tá? Então, aqui entra um número e sai um vetor. X de t, y de t e z de t são funções definidas em i, definidas no intervalo. Por exemplo, x de t pode ser t ao quadrado, y de t pode ser seno de t, z de t pode ser ln de t, funções de t. Então, aqui entra um número, sai um vetor, com 3 coordenadas, nesse caso do R3. O vetor sigma de t é representado geometricamente por, aqui é o que a gente chama de curva, vamos definir direitinho já já. Esse aqui é o que representa geometricamente o vetor sigma de t, conforme eu vario t. Aqui, x de t, para um certo t, x de t, y de t e a altura z de t. Tem um ponto aqui no R3, conforme eu vou variando t, ele percorre o que a gente vai chamar de curva. Né? Bom, definição. O limite... Olha só, por que eu vou definir essas coisas aqui? Porque eu quero chegar na definição de o que é uma parametrização. Tá, então vamos lá. Primeiro, definir limite de sigma de t. O limite de sigma de t, quando t se aproxima de t0, é definido por limite de sigma de t quando t tende a t0, igual a simplesmente o limite em todas as coordenadas, todas as funções coordenadas. Limite de x de t quando t tende a t0, limite de y de t quando t tende a t0, limite de z de t quando t tende a t0. Tá? Se cada limite existir. Então, esse é o limite de sigma. É simplesmente o limite aplicado a cada função coordenada. Uma função, eu preciso desse limite para definir continuidade. Uma função sigma de t é contínua em t0 se o limite, quando t tende a t0, de sigma de t é igual a sigma de t0. Tá? Então, ela é contínua no ponto t0 se o limite, quando t tende ao t0 da função, é igual à função no t0. Isso é uma definição que é semelhante à definição lá do cálculo 1 de continuidade, né? Só que agora é aplicada a função vetorial. E o limite é definido dessa forma. Dizemos que uma função sigma de t é contínua no intervalo i inteiro, se ela for contínua em cada ponto de i. Né? Quando sigma for contínua em i, então sigma de t descreve uma curva C no R3, e sigma de t, dado por x de t, y de t, z de t, é dito uma parametrização para a curva C. Tá? Então, parametrização é o que a gente chama de sigma de t, x de t, y de t, z de t, quando sigma for contínua, que vai ser o nosso caso sempre, né? Nós vamos estudar funções vetoriais importantes, que são as parametrizações de curvas. Tá? Então, agora, vamos ver algumas parametrizações importantes de curvas. E vamos começar com o caso mais simples, que são as retas. Bom, primeiramente, vamos trabalhar um caso mais simples, que são retas no R2. Uma parametrização de uma reta R, que passa pelo ponto x0, y0 do R2, e tem a direção do vetor do R2, o v, é sempre dada por x0, y0 mais t vezes o v, com t pertencente aos reais. Então, se você sabe que a reta que você quer parametrizar passa pelo ponto x0, y0 e tem a direção do vetor uv, olha, não é passar em cima do vetor, é ter a direção, é ser paralelo ao vetor uv. Você sabe que a reta tem essa característica, então ela pode ser parametrizada dessa forma. Tá certo? Exemplo 1.
A reta que passa pelo ponto 1, 1 do R2 e tem a direção do vetor 3, 3 tem a seguinte parametrização. 1 mais t vezes 3, 3. É simples assim. Um ponto mais t vezes o vetor, que dá a direção da reta. Tá certo? Passa pelo ponto 1 e tem a direção do vetor 3, 3. Então, posso parametrizar dessa forma. 1 mais t vezes 3, 3. Com t variando nos reais. Aqui, vamos desenhar. A direção é do vetor 3, 3, então a reta tem essa direção. E passa pelo 1, 1, por esse ponto aqui, está em verde. Então, qual é a reta que passa por esse ponto e tem essa direção? É essa reta aqui em vermelho. Essa é a reta em questão. Essa é a reta 1, 1 mais t vezes 3, 3. 1 é o ponto por onde ela passa e 3, 3 é um vetor que dá a direção da reta. Tá certo? Mas olha só, percebe, a gente já viu essa reta aqui várias vezes. Ela é a bissetriz do primeiro quadrante, ela é a reta y igual a x. Certo? Ela é a reta y igual a x. Vamos tentar descobrir a equação cartesiana da reta. Isso aqui é uma parametrização para a reta, e a equação cartesiana é a equação que envolve x e y. Tá? Como é que eu descubro, a partir da parametrização, qual é a equação cartesiana da reta? Vamos lá. Aqui eu tenho uma parametrização, a parametrização em questão, que a gente começou. Eu vou multiplicar esse t pelo 3, 3. Então, eu multiplico cada uma das entradas, fica 3t, 3t. E vou somar as entradas correspondentes. 3t eu somo esse primeiro 1 e 3t ao segundo 1. Então, fica 1 mais 3t, 1 mais 3t. Certo? Essa primeira entrada é a coordenada de x, e essa segunda é de y. Então, o que eu tenho é que x é igual a 1 mais 3t, e y é igual a 1 mais 3t também. Bom, para eliminar o t aqui, ficar só com x e y, ou seja, para eu obter a equação cartesiana da reta, então basta eu igualar 1 mais 3t com 1 mais 3t, fico com x igual a y. Tá certo? Então eu obtive aqui a equação cartesiana, x igual a y. Esse é um procedimento para obter, a partir da parametrização, a equação cartesiana. Tá? Lembrando, parametrização é essa que a gente viu que só apresenta uma variável t. A equação cartesiana é a equação que envolve x e y. Tá certo? Mas repara o seguinte, y de t igual a tt também tem a equação cartesiana y igual a x. É claro, a reta y igual a gama de t igual a tt, com t pertencente aos reais, poderia ser escrita como 0, 0 mais t vezes 1, 1, né? tt é isso, é 0, 0 mais t vezes 1, 1, com t variando nos reais. Se eu multiplicar aqui, t aqui vai ficar tt, somar com 0, 0 não adianta nada. Então, poderia escrever assim, e 0, 0 mais t vezes 1, 1 significa que é a reta que passa pelo 0, 0 e tem a direção do vetor 1, 1, que é exatamente a reta y igual a x, né? Tá certo? É essa reta aqui. Passa pelo 0, 0, aqui o verde, a origem, e tem a direção do vetor 1, 1. É a mesma reta. Então, a gente vê que a gente já tem duas parametrizações para a reta y igual a x. Então, a gente conclui que as parametrizações não são únicas. As parametrizações, existe uma infinidade. Se eu posso parametrizar a reta y igual a x com um ponto qualquer da reta, mais t vezes um vetor que dá a direção, então eu posso escolher qualquer ponto da reta, que tem uma infinidade, e somar com t vezes a direção. Então, há uma infinidade de parametrizações, né, para as retas. As parametrizações, por exemplo, de gama de t igual a 7t, 7t, também. Essa parametrização também serve para a reta y igual a x.
Ou gama de t igual a menos 2t mais 4, menos 2t mais 4. Também aqui o x é igual ao y. Y é igual a x. Também serve para a reta y igual a x. Tá certo? Então, não é única. Definitivamente, a parametrização de uma reta não é única. Vamos a um segundo exemplo. Encontre uma parametrização para a reta y mais x igual a 2. Bom, aqui eu tenho a equação cartesiana e eu quero uma parametrização. Vamos... o que eu posso fazer para encontrar facilmente essa parametrização? Para obter uma parametrização para essa reta, é só isolar o y, nesse caso. Y é igual a menos x mais 2. Então, se eu chamo x de t, quem é o y? Eu chamei o x de t, então o y é menos t mais 2. Então, aqui na primeira entrada, que é a entrada do x, eu coloco t, chamei o x de t. Na segunda entrada, quem é o y? Menos t mais 2. Está aí. T menos t mais 2 é a reta, né? Em questão. É a parametrização para a reta. Uma parametrização para a reta. E ainda, t menos t mais 2 eu posso separar da seguinte forma. 0, 2, quer dizer, como é que eu separo esse vetor aqui com tudo que não tem t somado com tudo que tem t, né? Aqui eu poderia escrever como 0 mais t. E aqui menos t mais 2. Então fica 0, 2 mais t menos t. Poderia escrever isso aqui dessa forma. E daqui para cá, o que eu faço? Eu coloco em evidência o t. Fica t vezes 1 menos 1. Dessa forma fica claro que essa reta aqui passa pelo 0, 2 e tem a direção de 1 menos 1. Tá? Então, é essa reta aqui, olha. Ela é a reta que passa pelo 0, 2, que é esse ponto aqui, e tem a direção do 1 menos 1, que é esse vetor aqui. Então, qual é a reta que passa por esse verde e tem a direção do vetor 1 menos 1? É essa daqui. E repara, ela não tem que passar em cima do vetor, ela tem que ter a direção do vetor, ela tem que ser paralela ao vetor. Então, o que eu tinha era o ponto por onde ela passa e o vetor que dá a direção dela. Então, só pode ser essa reta aqui. E repara que ela realmente tem as características dessa reta y igual a menos x mais 2. Por quê? Y igual a menos x mais 2 é uma reta que tem coeficiente angular negativo, ou seja, inclinada para a esquerda, decrescente, e passa pelo 2 no eixo y. Tá certo? Bom, o vídeo vai ficar por aqui e no próximo vídeo a gente vai tratar de mais exemplos de parametrizações. Um abraço, até mais.